Olá a todas, sejam muito bem-vindas. O meu nome é Joana Souza e este é o nosso podcast Mulheres Empoderadas. O episódio de hoje é Perfil de Emagrecimento, a chave para o autoconhecimento. Para isso convidei a Lucy Marques, uma treinadora comportamental, que nos vai ajudar aqui a perceber melhor o que é isto do perfil de emagrecimento, que perfis existem, quais são as suas características e como é que isso influencia o nosso comportamento e como é que isso influencia o nosso processo de emagrecimento. Fica desse lado. Ora, sejam bem-vindas novamente a mais um episódio. Eu hoje trago novamente a Lucy Marques para nos dar aqui um acompanhamento, uma continuação do tema que nós fizemos na semana passada. Obrigada por teres vindo, Lucy, por teres estado cá outra vez. A Lucy, para quem não acompanhou, é uma treinadora comportamental. Portanto, falamos aqui sobre emagrecimento comportamental. E hoje vamos falar um bocadinho de uma das ferramentas que nos ajudam a autoconhecermos, para que então consigamos passar por esse processo do emagrecimento. Lúcia, vamos então falar nesta grande ferramenta, porque para além de ser uma ferramenta que nos ajuda ao nosso próprio conhecimento, a como é que nós somos, mas também nos ajuda depois no processo de emagrecimento, mas na vida no geral. Nós estamos a falar aqui da ferramenta do perfil de emagrecimento. Explica-nos um bocadinho aqui o que é isto do perfil de emagrecimento. Ok. Na verdade, o perfil, a análise de perfil, é basicamente a gente fazer uma leitura do corpo de uma pessoa. Todas as pessoas podem até ter o mesmo peso. Digamos que a gente coloca 5 mulheres com o mesmo peso, 80 quilos. Elas podem ter o mesmo peso, mas nunca vão ter o mesmo corpo. E cada corpo conta uma história. E a análise basicamente é saber ler a história do seu corpo, da sua vida. Tudo está registrado no seu corpo. Então a análise, o Slim Profile, o que ele faz? A gente faz a leitura do corpo, da mente e da energia do nosso cliente. Depois que a gente entende e realmente faz essa leitura através dos gráficos e tudo, a gente consegue distinguir quais são os perfis predominantes. Na verdade, todas as pessoas têm os 5 perfis que eu vou falar lá na frente, mas identificar qual é o seu perfil é já um grande indicador de saber como é que você funciona na maioria das vezes, na maioria das situações e também para o seu emagrecimento. Por exemplo, nesta parte ainda de como é que é feita a análise, o que é que tu avalias especificamente? Assim, por alto? É fotografias? É olhar só para a pessoa? Que aspectos é que tu tentas procurar ali da pessoa para tentar então chegar a este perfil? Bom, a análise completa a gente começa sugerindo e indicando alguns padrões de fotos que a nossa cliente envia. Então, são fotos do rosto, são fotos do corpo todo e as indicações de posições que essa pessoa deve ter. Então, essa primeira parte a gente faz a leitura das fotos. Depois a gente passa para um contato com a pessoa, que pode ser ou presencial ou pode ser por uma videochamada, uma sessão online. Que aí a gente vai identificar através da conversa e de algumas perguntas também para saber como é que ela pensa e como ela sente em relação a algumas situações. E daí finalizamos a análise como um todo, que é uma grande tabela, um grande formulário que a gente vai preenchendo, são mais de 150 itens analisados para ter um gráfico e as proporções de cada perfil que essa pessoa tem. Então, como eu falei anteriormente, cada pessoa é única. Então, cada pessoa tem a sua forma de funcionar, os seus padrões mentais, comportamentais e também, claro, o melhor caminho para que esse perfil, já com o seu modelo mental, possa emagrecer. Que é isso que a gente direciona depois que a gente sabe o perfil dessa pessoa. Então, a análise funciona basicamente assim, nesse primeiro momento. Ok. Como é que nós então podemos
quais são os perfis que existem. Que a pessoa tem os 5, não é? Mas em diferentes proporções. Quais são? Ok. Então, os 5 perfis começam na ordem que a gente foi também originado, estruturado, digamos assim, de uma maneira mais simples. Então, é falsa magra, compulsiva emocional. Isso eu tô falando no feminino, mas pronto, é perfil compulsivo emocional, alto risco, pesado e estético. São 5 perfis e todos nós, todas as pessoas têm os 5 perfis. Entretanto, algumas pessoas têm predominante um ou dois ou até 3 perfis. E aí é que entra o grande conflito, porque a maioria das pessoas, quando pensam em emagrecimento, elas querem funcionar de uma maneira só e se exigem para ser disciplinada, constante e fazer aquilo que todo mundo fala. E na verdade ela funciona de outra maneira. E ora, essa pessoa tendo os 5 perfis, ela vai funcionar de uma forma, ora ela vai funcionar outra, ora ela quer uma coisa, ora ela quer outra. E quando você entende e sabe dos seus perfis, você não fica com conflito interno de se exigir demais para fazer alguma coisa no seu emagrecimento, sendo que você está passando por outra situação de outro perfil. E por isso que você não consegue conciliar os dois. Então, o que eu digo dos perfis é que quando você faz a análise de perfil e você realmente entende como aplicar isso na sua vida, você tem um mapa do seu funcionamento. É ouro, é ouro. Isto acaba por ter, por exemplo, quando eu fiz as minhas primeiras formações de PT, de personal trainer, etc., eu lembro efetivamente de o formador dizer que nós temos que nos adaptar um bocadinho à pessoa que nós temos à nossa frente. Porque há pessoas que gostam do desafio, há pessoas que não gostam, por exemplo, gostam do sentido da contagem decrescente, porque ok, já está a terminar, já posso avançar, mas nunca nos explica como é que nós efetivamente, por exemplo, validamos isso numa pessoa. É mesmo tentativa na altura, e é o que eu fazia com os meus alunos, era muito tentativa e erro. Só que às vezes sentia, por exemplo, o mesmo desafio para uma pessoa, ok, às vezes aplicava desafio, resultava, mas se calhar aplicava desafio outra vez e já não resultava. Então ficava naquela dúvida, tipo, ok, o que é que funciona? Porque lá está, cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo, eu não consigo aplicar exatamente da mesma maneira a todas as pessoas. E apesar de eu ter os meus programas, o programa molda-se, adapta-se à própria pessoa. Portanto, não posso dizer que o programa é sempre igual, porque não é. Mesmo os online, por exemplo, que eu dou, a primeira turma é completamente diferente da segunda turma. Eu tenho as aulas mais ou menos estipuladas, mas, por exemplo, com a primeira turma demorei mais tempo numas coisas e agora na segunda turma estou a demorar menos tempo aí e estou a dar mais tempo noutras situações, porque eu vou lendo, as pessoas estão comigo. Mas nunca houve nada que me dissesse assim, ok, olha, esta pessoa funciona desta maneira, aplica assim que tu vais ver que vai resultar. Acho que me faltava aqui este touro para conseguir perceber e lidar melhor com as pessoas que passam por mim. Bom, como eu sou também personal trainer, eu entendo um pouquinho dessa questão e essa necessidade da gente estar motivando o nosso cliente. E claro, cada pessoa funciona e é motivada de uma maneira diferente. Pode ser realmente dizendo vai, tu consegue, ou simplesmente estando do lado, ou simplesmente duvidando que aquela pessoa vá conseguir, ou seja, picando ela. Então, assim, quando a gente entende o perfil de cada pessoa, a gente consegue ter algumas estratégias, porque a gente já entende algumas características comportamentais daquela pessoa. Então, essas características comportamentais são o quê? Uma personalidade. O perfil é uma personalidade daquela pessoa. Então, tem pessoas que têm uma personalidade um bocado mais emotiva, outras são racionais, outras são negociadoras, outras são mesmo de desafiar. Então, cada uma funciona num caminho. E o treino, assim como o programa ou qualquer outra coisa que a gente vá realmente querer um resultado do nosso cliente, deve seguir o caminho que ele mais
tem ali como natural ou que estimule mais ele. Então, aplicando isso para os perfis, digamos, o perfil falsa magra é um perfil extremamente racional. Se a gente quer estimular esse perfil, a gente tem que explicar. Você vai fazer um agachamento porque vai funcionar dessa forma, você vai ter esse benefício, isso e isso. Ou seja, uma explicação realmente racional, para que ela entenda, para que essa pessoa se sinta à vontade de fazer. Uma pessoa que é compulsiva emocional, tu só precisa estar perto e dizer, vamos lá, agachar e tal, vamos fazer algumas, ok. O perfil alto risco é um perfil que vai negociar contigo, independente do exercício que tu coloque, ele vai dizer assim, mas em vez de agachamento pode ser ali na máquina? É sempre a pessoa que vai dar uma segunda opção, não é que ele não queira fazer o que tu queres, é porque ele gosta de também participar, gosta de ter um pouquinho de voz. Então, saber negociar com esse perfil é a melhor escolha. Então, claro, você vai conduzindo. O perfil pesado é um perfil que, tipo assim, ele não vai falar muita coisa. Ele vai seguir a ordem que você mandar. Se você mandar um treino direitinho para seguir, ele vai seguir totalmente à risca. Se ele não entender alguma coisa, aí sim será um problema. Mas é o aluno ou a aluna que realmente faz tudo de forma exemplar. E o perfil estético a nível do treino é aquela pessoa que sempre vai querer acrescentar mais um exercício, vai querer inovar alguma coisa, vai querer aumentar a carga, vai querer que você realmente até grite para motivar, vai dizer duvidando. Então, cada um, quando a gente olha para aquela pessoa, sabe ler o perfil dela, a gente já consegue ter uma comunicação mais assertiva para estimular ela no treino. Assim como depois na alimentação e tudo. Exatamente. Falamos um bocadinho de cada perfil. Quais são as, assim, 3 ou 4 características de cada perfil? Para nós tentarmos aqui pensarmos um bocadinho em nós, a ver se a gente consegue chegar mais ou menos. Ok, eu identifico-me com este, se calhar mais com Eu vou dar aqui umas características físicas, assim a pessoa consegue já ir, afinal tenho isso. Perfil falsa magra é aquele perfil que realmente é bem magrinha, a única questão é que ela acumula gordura na barriga. Então é aquela pessoa que as pernas, os braços são tudo fininho, mas tem aquela pochete ali desconfortável. São pessoas que naturalmente são mais relaxadas, são pessoas extremamente racionais, normalmente usam óculos, são pessoas que trabalham com áreas da matemática, engenharia, áreas meio lógicas. São pessoas também um bocado mais introspectivas, não gostam muito de abraço ou de muita gente. Então, com certeza, tu já identificou algumas pessoas aí. Perfil compulsivo emocional. É um perfil que naturalmente é mais emocional, chora por tudo, entendeu? Quer ajudar todo mundo. Características físicas, é aquela pessoa mais cheinha, e é um cheinho de ser fofinha, a gordura dessa pessoa é molinha, então ela acumula gordura no corpo como um todo, parecendo uma bolinha. Normalmente essas pessoas têm um rosto mais infantilizado, ou seja, aquela pessoa que tem tipo 30 anos, mas tem uma cara de 18 ainda. É tipo assim. Perfil alto risco são as pessoas que têm um triângulo invertido. É aquela pessoa que tem os ombros mais largos, as pernas mais afinadas. São pessoas que concentram mais gordura na região superior. São pessoas que normalmente assumem liderança, que gostam de negociar, que realmente estão ali centralizando tudo em si. São pessoas normalmente desconfiadas. Então, tipo, não gostam que mandem nela. Então, é o tipo da pessoa que, mesmo precisando fazer as coisas, não gosta que ninguém obrigue. Então, treino com essa pessoa não pode ser nada obrigatório, que ela não vai fazer. Perfil pesado é um perfil que é durinho, ou seja, aquela pessoa que parece que é musculosa e ao mesmo tempo tem gordura. Normalmente são mais quadradinhos, entendeu? Tem as estruturas da perna, principalmente, muito, muito fortes.
fisicamente e emocionalmente são pessoas muito resistentes, aguentam muitas coisas caladas, não falam dos seus sentimentos, são pessoas extremamente desagradáveis em conviver. Entretanto, elas não falam muito de si, são pessoas mais caladas. Perfil estético é o perfil que realmente tem uma harmonia e uma simetria no corpo, então é triângulo, ampunheta para as mulheres, aquela cintura mais fina, aquele corpo mais musculoso, moldado, com curvas. São pessoas que naturalmente têm um ar de sexualidade, um olhar mais sedutor, um rosto mais e corpo mais sexy. Não estou dizendo que os outros não tenham, mas normalmente esse perfil tende a ter essa característica. Então, são pessoas que estão muito realmente assim, focadas na sua autoestima, procuram sempre estar bem consigo mesma. Entretanto, é uma pessoa normalmente muito perfeccionista, é uma pessoa de muita execução e que isso às vezes até atrapalha porque também se sente muito sobrecarregada, cansada. Então, um pouquinho dessas características, não só comportamentais e físicas também, para que a pessoa perceba que ela pode ter mais características de uma, mas também ter um pouco do outro. Como eu falei, sempre os perfis são um aglomerado e todas as pessoas têm todos. Ok, boa. Enquanto estavas a falar, eu estava tipo a identificar as minhas alunas e dizendo assim: olha, esta é mais esta, isto é chapeta, esta aluna. Estava mesmo aqui a fazer o meu esquema mental, do género, ok, eu tenho isto, fiz quase o cheque, devo ter um bocadinho de todos os perfis a nível de alunas. A nível de avaliação, como é que nós depois é feita esta avaliação e durante quanto tempo mais ou menos é que pode durar, pelo menos um mínimo que normalmente dura sempre? Como falaste ali que tinha vários checklists a nível de perguntas, que são umas 150 por aí. Quanto tempo é que nos leva mais ou menos a fazer a avaliação? Assim, para o profissional fazer a análise, depende de quanto tempo ele já está ali treinado, entendeu? Mas em torno de meia hora a uma hora. E, claro, tem um outro contato que é com o cliente. Então, dependendo dessa sessão, então pode durar ao todo, para a gente já ter a análise e o gráfico da pessoa com os perfis em proporções, em torno de 2 horas. E essa pessoa vai pegar isto e, claro, o profissional vai traçar um protocolo, um programa para que essa pessoa consiga aplicar o seu perfil para o melhor caminho do seu emagrecimento. Então, são as ferramentas que a gente utiliza a níveis comportamentais, ajustados ao perfil do nosso cliente, que a gente viu na análise, e que agora eles têm ferramenta para aplicar no seu dia. Então, basicamente, funciona assim a nível da duração. Entretanto, tipo assim, hoje é como eu falo, hoje eu não olho pessoas, eu olho perfil. Então fica assim, entendeu? Já gera, não é uma obsessão, mas é algo já natural, entendeu? Então, claro que eu não preciso mais ficar analisando detalhe por detalhe. Claro que eu faço isso quando a pessoa realmente me dá ali, ok. Mas hoje só de olhar para uma pessoa eu já sei quais são os perfis predominantes, só de estar falando com você ou com alguma outra pessoa, eu já sei quais são os perfis que estão falando ali comigo. Sim. Então, já consigo ter essa noção. Ok, boa. Mas na parte da avaliação, tens sempre 2 momentos separados, então? Tenho. Tens sempre a sessão com a pessoa, mas antes disso há um trabalho preparatório. Exato. Ok, boa. A nível desta ferramenta, da análise do perfil de emagrecimento, mais alguma coisa que queiras acrescentar? Alguma coisa que acho que seja importante dizer ou realçar sobre este assunto? 2 coisas. A análise não é só para você saber sobre o melhor caminho do seu emagrecimento, mas é saber o que te leva a engordar também, entendeu?
Por quê? Porque quando você entende o que está fazendo você engordar e não pense da parte consciente, é porque eu não estou treinando, é porque eu não estou fazendo dieta. Não, existem outros fatores que talvez a maioria da população ainda não esteja enxergando. Porque a análise é feita de forma realmente consciente, racional, mas é focado muito para o inconsciente da pessoa, em ajustar esses perfis, padrões de comportamento à sua realidade ou à realidade que aquela pessoa está passando. Então, o primeiro ponto é entender qual é a forma que o nosso cliente funciona. Funciona no sentido de mente, sentimentos para ter uma ação, ou seja, para eu agir, para eu colocar em prática aquilo que eu recebi. Então, fazer esse alinhamento para conseguir o emagrecimento e segundo, saber o que te leva a engordar. Quando eu sei o que vai me fazer mal, eu não vou para ali, ou pelo menos eu tenho uma outra estratégia para não ir para ali. Então, é super importante a pessoa saber identificar o que afeta, que leva ela a ganhar peso. E eu acho que outro fator super importante, assim, que a análise de perfil ajuda, é saber qual é o melhor treino, ou seja, não é o treino que vai queimar mais caloria, é o treino que você vai se sentir bem, você vai render mais, você gosta daquele treino, porque tem gente que acha que não gosta de nenhum treino. Existe o treino que você gosta, existe. Boa. Existe, você talvez não saiba. Colocar marcador aí para sublinhar bem isso. E outra coisa super importante também é saber qual é o tipo de alimentação que você também dá melhor. Por quê? Hoje o que mais temos aí é métodos, dietas e fórmulas para emagrecer rápido. Mas todas funcionam para todo mundo, não funciona para você. E às vezes a gente querer funcionar da outra forma gasta mais trabalho, gera mais frustração e muitas das vezes a gente não tem o resultado que a gente quer. Aí é quase como um jejum intermitente. Exato. Nem todas as mulheres conseguem passar por isso, mas nem todas percebem o porquê de não conseguir passar por isso, não é? Exatamente. E na verdade, o jejum intermitente nunca daria certo para mim. Entendeu? Mesmo que eu quisesse. Eu não estou dizendo que o jejum não emagrece. É uma estratégia boa, mas não é boa para todo mundo. Exatamente. Entendeu? Para algumas pessoas é melhor outra estratégia. Então, com certeza, a maioria das mulheres que já buscaram emagrecer já tentaram um bocadinho de tudo. É restrição alimentar, é jejum intermitente, é dieta, sei lá, da salada, da sopa, de alguma coisa assim. E conseguiu o resultado? Conseguiu, mas manteve? Não. Se você não consegue manter o resultado, é porque você não está funcionando da maneira certa. Não está dentro do seu perfil. Então, para deixar claro, vou explicar um pouquinho então dos perfis e qual é a melhor estratégia alimentar. O que faz a falsa magra? A falsa magra ela não engorda. Não vai ficar obesa, nunca vai ficar obesa. É um perfil que nunca vai ficar obesa. Entretanto, se a gente for fazer a avaliação, e com certeza eu acho que tu já passou por isso, é que quando a gente faz a avaliação de uma falsa magra, o percentual de gordura dela sempre está muito elevado. Sim. Eu sou uma falsa magra. Então, quando eu vou avaliar o meu percentual de gordura, sempre estava 28. Como assim 28? 30 já é obeso? E eu não pareço gorda? Como é que é possível isso? Por que o meu percentual de gordura tá elevado? Nem eu mesma entendia isso. Entendeu? Ou seja, por que o meu percentual de gordura tá tão elevado se eu sou falsa magra? É porque a minha estrutura alimentar não é que eu coma mal, é que eu passo muitas horas sem comer. Por quê? A falsa magra ela vai dizer uma coisa, e aí entra a comunicação. Eu tenho preguiça de cozinhar. Essa é a comunicação da falsa magra. Eu prefiro até nem comer do que ter que ir cozinhar para comer. Então, o perfil falsa magra, o que ela precisa na alimentação dela? Praticidade. Ela precisa de praticidade. Quanto menos ela gastar energia para preparar, para organizar, para ir até o supermercado, ela vai comer bem.
Se ela deixar tudo prático, facilitado, ótimo. Ela não come besteira. Ela só come mal ou não come por causa disso, por ter trabalho. Ok. Entendeu? Faz sentido pra ti? Sim, sim. Perfil compulsivo. Perfil compulsivo é um dos perfis que mais tem energia na região oral. Então é aquela pessoa que precisa mastigar. O que o perfil compulsivo faz? Sopa. Errado. Sopa tu mastiga? Não. Não. Se eu tenho um perfil que a base dele é a mastigação para sentir saciedade e eu não utilizo esse elemento, o que acontece? Eu tomo uma sopa, eu tomo um chá, eu tomo um shake, o meu cérebro não entende que eu comi. O que acontece? Dá mais fome. Aí a pessoa fica naquela frustração. Mas eu já tomei sopa. E agora eu ainda tenho que comer, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. E a pessoa fica com fome. E ela fica ali brigando com ela mesma. Chega uma hora que esse desgaste emocional é tão alto que ela diz, esquece, isso não é pra mim. Sim. Entendeu? Então, como eu falei, não é uma estratégia boa para o perfil compulsivo fazer dietas líquidas. E é um perfil que é muito ligado ao paladar. Então, normalmente, esse perfil tende a ter um paladar mais infantil. Mas isso daí também depende da infância da pessoa. Depende um bocadinho da infância da pessoa. Mas tende a comer só o que gosta. Tá aí a comunicação do compulsivo. Isso não é gostoso. Ele tem uma alimentação focada muito na vontade, no seu emocional. Por isso que normalmente ele engorda, porque ele tende a ter fome emocional. Então, se a gente quer melhorar a questão da sua alimentação, é primeiro entender quais são os gatilhos que levam à fome emocional. Só que aí é cenas para o próximo episódio. Exato. Então, isso porque a gente só está no segundo. Terceiro, que é o perfil alto risco. O perfil alto risco, ele não é o tipo de perfil que come mal. É o tipo de perfil que ele tem tanta coisa para fazer ao mesmo tempo e ele só vai comer o que ele gosta. Entendeu? Então não é um tipo de pessoa que come errado porque quer. Ele normalmente tem consciência. Só que as demandas que ele tem e o que ele exige dele acaba não cabendo dentro do cronograma, da estrutura do dia dele. Então, normalmente, esse perfil, ele negocia muito com ele mesmo. Ele pensa assim, eu vou comer só hoje, assim, essa pizza ou alguma coisa, mas amanhã eu vou compensar. Então, ele fica nessa negociação constante na cabeça dele. Tende a comer certo, tende a comer errado. E fica nisso, entendeu? Mas é um perfil que ganha peso por essa falta de estrutura no dia, digamos assim. Não é que ele tenha um vício ou alguma coisa assim. É só falta de organização, digamos assim. O perfil pesado é um perfil que, naturalmente, ele não come muito. É a galera do jejum intermitente. É a galera do jejum intermitente. E, na verdade, ele tem uma peculiaridade. Que, por ele já estar, ou por ela já estar acima do peso, comer faz com que ela pense que se eu já nem comendo, eu já estou gorda ou acima do peso, se eu comer é pior ainda. Entende? Então são pessoas que não comem como punição e usam o jejum para dizer que está em estratégia alimentar. Mas quando na verdade não. Ele normalmente utiliza o jejum de uma forma punitiva por ou ter comido o que achava que ia engordar, Sim. ou porque está acima do peso e quer emagrecer. Então, a melhor estrutura na cabeça do perfil pesado é: eu não vou comer, porque eu tenho medo. E aí entra outras questões também, que o nosso corpo é extremamente inteligente.
E eu gosto de explicar isso nessa parte aqui do perfil pesado, porque é um dos perfis que mais tem dificuldade de emagrecer, porque tem muitos bloqueios emocionais e mentais em relação à comida. Então, pensa, o nosso corpo é extremamente inteligente no aspecto de, se tu não beber água, o que vai acontecer com o seu corpo? Vai ficar inchada, né? Sim, a retenção de líquidos, né? Retenção de líquido, ótimo, é aí mesmo. Ou seja, o que eu faço para que eu não tenha retenção de líquido? Temos que beber água. Beber água. Exatamente. Então, o que acontece? O nosso corpo pensa, se eu não está entrando água, eu vou guardar as minhas moléculas de água aqui. Por quê? A água é um elemento essencial para a minha vida. Se eu não tenho isso, eu não vou ficar desperdiçando aqui. Eu vou acumular aqui porque eu preciso. O que acontece com a comida? Certo. É o mesmo. É escassa, portanto vamos aproveitar tudo. Não está entrando alimento, não está entrando nutriente. Essa pessoa passa horas intermináveis sem comer, tem medo de comer. Eu vou gastar minha energia? Aí é que entra a questão do consciente, não está consumindo calorias, déficit calórico. Mas o teu inconsciente está dizendo aqui, eu não vou gastar nada. Modo sobrevivência, né? Exatamente. Tu estás em modo sobrevivência. Tu não vai gastar os teus recursos se não está entrando nenhum recurso. Exatamente. Percebes? Assim eu sempre explico para as minhas alunas para que elas entendam e comecem um pouco a destravar um pouquinho desse medo de comer. Não é toda a comida que engorda, não é a comida que engorda. Sim. É porque você busca comida. Então eu gostei de falar só desse parágrafo da questão do perfil pesado, porque existe um grande limite, um grande bloqueio, que é essa questão do medo em relação à comida. E o perfil estético. O perfil estético é o perfil tipo, que na alimentação ele vai se exigir ser disciplinada, focada, fazer tudo direitinho, porque é aquela mania de ser perfeita, correta. Ficar bonitinho. Exatamente. Só que o perfil pesado, ele não, cancela, volta. O perfil estético, o que ela acontece? É que ela não funciona com dietas. Por quê? Ela não gosta de monotonia. Perfil estético sempre gosta de inovação. É aquele perfil que vai no restaurante, vai olhar assim, deixa eu ver aqui o que eu nunca comi, que eu quero experimentar. Entendeu? Sempre vai querer uma experiência nova. Novas receitas, não é? Exatamente. Então, é o tipo de perfil que vai querer, digamos que tu seja minha nutricionista agora. Tu vai me passar, digamos, a semana toda para comer frango. Mas eu, estética, vou fazer um dia frango assado, outro dia frango desfiado, outro dia frango em cubinho, outro dia frango, sei lá, com batata doce. Vou inventar vários tipos de opções de frango, mas eu nunca vou comer igual. O que dá errado para o perfil estético e por que ele não consegue manter uma dieta? É porque ele quer a monotonia e ele não funciona dessa forma. Se ele conseguir encaixar o seu modelo, que já é de flexibilidade, de realmente inovar e aplicar o que ele tem ali, pronto, dá certo. Então, tipo, eu sou a prova viva que sempre quis fazer dieta. Nunca passei de 3 dias. E eu me cobrava muito. E eu dizia, como eu não sou disciplinada? Por que eu não sigo direitinho? Por que eu não faço isso? E hoje eu entendo que eu não funciono assim. Por isso que eu digo, nem toda dieta, nem toda estratégia alimentar funciona bem para você. Primeiro você tem que pensar, tá, como eu sou? O que eu vou fazer agora? Qual é a melhor estratégia que eu uso? E assim você consegue manter uma alimentação já adequando às suas características comportamentais. Por isso é que é uma ferramenta tão importante, mas não se torna parte do emagrecimento. Acaba por ser uma coisa que nós podemos levar para qualquer atividade, não só do exercício, mas da nossa vida. Alguma coisa mais? Essa ferramenta, geralmente, eu utilizo também para outro aspecto, que é rotina. Tipo, se tu sabes muito bem como tu funciona, qual é a melhor estratégia na tua alimentação,
qual é a melhor estratégia para te treinar, mas a tua rotina tá assim, uma bagunça. Caótica. Exatamente, uma bagunça, tu não consegue gerenciar isso tudo. Sim. E não consegue encaixar. Por quê? Joana é mãe. Então, Joana mãe tem uma rotina diferente da Lúcia, que não é mãe. Tu trabalha com isso, eu trabalho com aquilo. Tu fazes isso no teu dia na tua casa, eu faço aquilo. Tá, agora eu vou pegar a análise de perfil, eu vou pegar como eu funciono e vou aplicar tudo isso dentro do meu dia. Porque não adianta nada você ficar no campo da teoria ou de saber como você funciona se durante 24 horas você não consegue aplicar isso. Sim, porque até podemos ser as duas exatamente com o mesmo perfil predominante, mas ter uma aplicabilidade diferente nas nossas rotinas. Até o ambiente. Faz todo o sentido. Até o ambiente. As pessoas que tu convive também. Então, tipo, vou dar um exemplo simples e eu acredito que a maioria das mulheres também passam por isso. Perfil estético. É um perfil que é muito executora. Ela faz tudo, é para fazer. O que acontece de mal no dia dessa mulher? É que ela acumula muita coisa. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela é desfocada, entendeu? E acaba começando várias coisas e não terminando. E ao final do dia, ela tá sem energia. Ela tá aquela sensação que não conseguiu fazer nada, exatamente, não é? E se cobra demais. Ou seja, o dia dela passa, ela acha que não conseguiu fazer nada do dia dela e depois ela mesma se critica de não conseguir fazer nada. Sim. Entendeu? Então, se eu já sei que ela funciona normalmente assim, o que a gente vai ver? Estratégias e ajustes no dia dela para que ela fique menos sobrecarregada. Isso é super importante também, porque uma mulher cansada tende a tomar as piores decisões alimentares. Sim. Aí entra aquelas frases. Aí eu mereço, porque eu tô cansada. Eu preciso. Eu tô estressada, eu vou comer isso, entendeu? Então, ou seja, o dia dela foi um gatilho para gerar um outro estímulo que futuramente pode levar ela a ganhar peso. Então, por isso que também ajustar a rotina da nossa cliente também faz parte do nosso protocolo, do nosso programa, do acompanhamento que se tem também pós-análise. Foi algo que tu falaste no episódio anterior, não é? O diário do dia a dia da pessoa. Exatamente. E quanto mais ela tem essa percepção que está acontecendo isso, ela consegue antecipar e também tomar melhores decisões. Se eu já sei que o meu dia vai ser corrido, então eu não vou parar para comer, o que eu posso fazer? Ter alimentações mais líquidas ou mais práticas, entendeu? Então é aí que entra também você já saber tudo. Autoconhecimento. Sim, é isso. Pronto, é aquela ferramenta que toda a gente acaba por deveria passar por ela, pelo menos para perceber um bocadinho como é que funciona, como é que poderia ajustar o seu próprio dia-a-dia, mesmo não estando neste processo de emagrecimento. Mas estando então no processo de emagrecimento, torna-se ainda mais importante, não é? Exatamente. E outra coisa que eu gostaria até de acrescentar é que quando você entende o seu perfil, você também não gasta seu dinheiro à toa. Portanto, bem aí, não é? Black Friday, ou melhor, já passou, não é? Black Friday, portanto... Pois, mas vem o Natal aí. Por que eu estou dizendo isso? Aconteceu de uma aluna, perfil estética, querer comprar uma elíptica. E eu disse para ela, você vai gastar dinheiro, 200 euros, numa máquina que você vai usar só na primeira semana. Depois, não vai funcionar para você. Não, eu vou fazer todo dia. Perfil estético é um perfil muito empolgado, muito impulsivo. Comprou. Não passou nem um mês, já estava vendendo. Por acaso há muitas alunas que falam comigo, às vezes um bocadinho sobre isso. Mas, Ana, não resulta ter em casa. Eu já comprei halteres, já comprei elásticos, eu não uso nada daquilo. Houve uma aluna que até me disse isto, e até acho que foi esta semana, que tinha halteres que já nem se sabe deles, mas que nunca os usou. Compraram, mas nunca os usou sequer. Foi naquela cena, se calhar, da inferioridade, não, vou fazer exercício em casa. E nem sequer põe.
E a pessoa depois fica se criticando, caramba. Isso porque a gente falou de halteres, equipamentos para treino, certo? Que tu pode vender. Agora vamos dizer em programas ou dietas ou suplementos alimentares que a pessoa compra e não funciona para ela. Sim, queima o dinheiro. Queima o dinheiro à toa. Eu não vou falar marcas aqui, mas pronto, acaba que tu pode até ter um resultado, mas que não vai se vai manter. durar. Então é super importante quando você sabe o seu perfil, tipo, dando o exemplo da elíptica da aluna, eu disse, você precisa de um estímulo. Perfil estética, vai para academia para que ficar se comparando com as outras pessoas. Ela precisa ver o outro carregando mais para ela carregar mais, ela precisa estar num ambiente de treino. Se eu não tenho isso aqui, ela jamais vai treinar em casa. Sim. Ela vai pensar, eu tenho coisa para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho filha, eu tenho isso, eu vou parar ali na minha casa uns 30 minutos para fazer isso? Não vou. É uma mulher que acumula tudo, ela acha que ela vai dar conta de tudo, mas ela não vai, entendeu? E não é a melhor estratégia para ela. Por isso que eu digo assim, quando você sabe o seu perfil, você também consegue realmente não gastar o seu dinheiro, ir para o caminho que realmente você funciona, não fica tentando e se desgastando, tanto emocionalmente como mentalmente, com outras estratégias que não vão funcionar para você. E você gosta do processo. Eu acho que no emagrecimento as pessoas estão desgostando. Sim. E é mal, porque todo mundo procura a gente como profissional, é para saúde e tal. O que menos a gente encontra no percurso do emagrecimento é algo saudável. Sim, é algo. Quando fazem é porque têm mesmo que fazer, ou. Eu faço dieta porque é para emagrecer. Eu treino para emagrecer. Ninguém faz assim, eu gosto, quero cuidar do meu corpo, deixar meu corpo mais forte, mais nutrido, mais saudável. Não, é para emagrecer. É com uma finalidade só. Aí conseguiu, volta tudo de novo. Exato. É aí. Pronto, acho que é um bocadinho isto que tínhamos para este autoconhecimento que nós temos, é algo que efetivamente diferenciador, é algo que nos faz então iniciar e concluir alguma coisa que a gente queira na nossa vida, quer seja a nível de exercício, a nível alimentar, qualquer coisa. Portanto, é uma ferramenta muito útil também para esse lado. Lúcia, obrigada por teres vindo. Gostei muito da tua companhia e deste bocadinho desta conversa. E entretanto, quem sabe se a gente não encontra mais coisas aí para falarmos também. Com certeza. Vai ter muito assunto ainda. Exatamente. Muito obrigada a quem esteve desse lado. Obrigada por terem assistido.